pessoal, dando sequência ao nosso curso teórico de raciocínio lógico, vamos falar hoje, nesse vídeo, sobre o assunto que cai em todo concurso de raciocínio lógico. Todo concurso que é cobrado essa matéria, ele é cobrado e com certeza vai estar o assunto, conectivos lógicos. Vamos lá para a aula 2, parte 1. O que seria conectivo lógico? Qual é o conceito? Qual a sua função? Quem são eles? O conceito de conectivo lógico, pessoal, é basicamente unir proposições simples para formar proposições compostas. Proposição que nós falamos no vídeo 1, né? Na aula 1, em 3 partes, a gente destrinchou tudo sobre proposições. Então, quem vai unir as proposições simples para formar as proposições compostas são os conectivos. E quais são eles? Vamos estudar 5 deles, tá? 5 conectivos. O primeiro conectivo que a gente vai estudar é a conjunção, que também é chamado o conectivo I. O segundo conectivo é a disjunção, ou o conectivo OU. O terceiro conectivo que a gente vai estudar é o condicional, que é o conectivo sim então. O quarto conectivo é o bicondicional, que é o se e somente se. E o quinto conectivo é a disjunção exclusiva, o conectivo ou. Vamos ver qual é a diferença de cada um deles. A conjunção. A conjunção ela é usada, quando ela é usada, eu tenho uma proposição composta com o conectivo I. O conectivo I, ele é chamado de conjunção. E ele pode ser representado por esse chapeuzinho aqui, ó. É importante a gente saber a simbologia, porque as bancas cobram isso. As bancas trazem a simbologia. Então, esse chapeuzinho para baixo é o conectivo I, ou a conjunção. Então, imagine como ficaria. Imagine que eu tenha 2 proposições simples. A primeira delas é essa aqui: estudar é necessário. Imagine a segunda proposição simples. Proposição simples que eu chamei de que. Ser nomeado é uma glória. Então eu tenho aqui todinha de 2 proposições simples. Estudar é necessário e ser nomeado é uma glória. Quando eu formo a conjunção de P e que, vai resultar em P conjunção que. Então é só colocar o conectivo I, ó. Vou colocar a proposição P, que é essa aqui, estudar é necessário, e que é essa simbologia, que é a conjunção, proposição que, ser nomeado é uma glória. Então, como fica a proposição composta? Estudar é necessário e ser nomeado é uma glória. Observe que essa proposição composta é a junção de 2 proposições simples através de um conectivo. Valor lógico. Assim como a proposição simples tem um valor lógico, a proposição composta também vai ter o seu valor lógico. Só que o valor lógico da proposição composta vai depender de 2 coisas: dos valores lógicos das proposições simples e dos conectivos que estão unindo essas proposições simples. No caso da conjunção, diz o seguinte, ó, na conjunção, ela só será verdadeira, ou seja, a proposição composta formada pelo conectivo conjunção, que é o I, só será verdadeiro se ambas as proposições simples forem verdadeiras. Se ambas forem, a composta é verdadeira. Se basta uma delas não ser, para a proposição composta do conectivo I, não ser verdadeira. Certo? Então eu tenho aqui, tome nota, uma coisa importante. O significado do conectivo conjunção é abordar 2 informações nas quais ambas são verdadeiras ou acontecem ao mesmo tempo. Caso não sejam, já está falso, é falso a proposição composta. Aqui eu tenho um resumo, né? A conjunção, ela é formada pelo conectivo I, é o conectivo I, a representação é essa simbologia, o valor lógico, essa conjunção ela é verdadeira se ambas as proposições são verdadeiras, as simples, e ela será falsa se uma ou mais das proposições forem falsas. E para
a gente ter a visão melhor, eu tenho a tabela verdade da conjunção, pessoal. Isso aqui é importantíssimo. Não se pode ir para uma prova de raciocínio lógico sem saber essa tabela verdade. Veja. Proposição P, proposição Q. Simples. A valoração, o valor lógico das proposições, lembra, é verdadeira e falsa. Então, eu posso ter um caso onde as duas são verdadeiras. Eu posso ter um caso em que a primeira proposição é verdadeira e a segunda é falsa. Eu posso ter um caso onde a primeira é falsa e a segunda é verdadeira. Eu posso ter um caso onde as duas proposições simples são falsas. Quando eu tiver a conjunção entre elas, no caso em que as duas proposições simples são verdadeiras, a conjunção é verdadeira. É o único caso que é verdadeiro. Nos demais casos, a conjunção é tudo falso. Ou seja, na conjunção só tem um caso que é verdade, quando as duas proposições simples são verdadeiras. Basta uma ser falsa para a conjunção ser falsa. Ok? É assim que a gente fixa a tabela verdade da conjunção. Como é que esse assunto já foi cobrado na prova? Eu tenho aqui uma questão da banca CESP. Veja só, gente. Vamos lá. Deixa eu botar aqui um marca-texto. Questão CESP, dos tipos certo e errado, né? Lembre que a banca CESP é uma banca que cobra se o item está certo ou está errado. Traz uma afirmação e pergunta se aquele item está certo ou errado. Vamos lá. Considere que as proposições sejam representadas por letras maiúsculas, considere. E que se utilizem os seguintes símbolos para os conectivos lógicos: conjunção, disjunção, o condicional, que é a setinha, o bicondicional. Bom, só trouxe esses 4 conectivos. Lembre que deixou de fora o ou, né? Vai lembrando. Na teoria nós falamos dele. Nesse sentido, julgue o item seguinte. Ele diz, ó, a proposição fiscalizar os poderes constituídos é um dos pilares da democracia e garantir a liberdade de expressão, outro pilar da democracia. E ele botou aqui, ó, aqui no meio, pessoal, vê só, ele colocou aqui, ó, deixa eu botar aqui, um conectivo I. Veja, fiscalizar os poderes constituídos é um dos pilares da democracia e garantir a liberdade de expressão, outro pilar da democracia. Está dizendo que isso aqui pode ser corretamente representado por P e Q. Se a simbologia quer dizer a conjunção, o que é que você teria que saber? A banca quer saber o seguinte: se você sabe que conjunção quer dizer o conectivo I, a banca quer saber disso, nesse caso. Se você lembra que conjunção é o conectivo I, e detalhe que essa simbologia é o da conjunção, aí você marcaria, né? Claro que você marcaria como certa, porque na verdade a banca queria saber o seguinte, ó, essa simbologia representa o quê? Conjunção. E quer dizer o conectivo I. Aí aqui tem, ó, fiscalizar os poderes constituídos é um dos pilares da democracia. E, então, isso aqui tudinho, ó, é o P. E isso aqui tudinho, ó, é o Q. Então, é P e Q. P e Q. E P e Q eu represento com esse chapeuzinho para baixo. É o que a banca diz. Então, está correto. Está certo. Né? Tá bom, gente? A banca foi uma mãe, né? Nessa questão. Vamos lá. Considerando também outra questão da banca CESP. Considerando que P seja a proposição, o atual dirigente da empresa X não apenas não foi capaz de resolver os antigos problemas da empresa, como também não conseguiu ser inovador nas soluções para o novo problema. Gente, que proposição gigante. Julgue o item a seguir a respeito de lógica sentencial. Se a proposição, o atual dirigente da empresa X não foi capaz de resolver os antigos problemas da empresa, for verdadeira, e se a proposição, o atual dirigente da empresa X
não conseguiu ser inovador nas soluções para os novos problemas da empresa for falsa, então a posição P será falsa. Vamos lá. Professor, o que ele quer com isso? Vamos lá, gente. Deixa eu apagar aqui. Presta atenção. O atual dirigente da empresa X não apenas foi capaz de resolver os antigos problemas da empresa, como também, pessoal, esse como também, quer dizer o quê? A conjunção e não conseguiu ser inovador nas soluções para os novos problemas. Tá certo? Então, é o que diz assim, veja, a oposição aqui é uma posição composta, né? Eu tenho aqui uma proposição simples, ó, o atual dirigente da empresa X não apenas não foi capaz de resolver os problemas da empresa e não conseguiu ser inovador nas soluções. É o que diz aqui, ó, o atual dirigente da empresa X não foi capaz de resolver os antigos problemas da empresa. Opa, chamou de proposição P. Vamos chamar aqui de P, isso aqui. É um P, né? P minúsculo. For verdadeira. E se a proposição, a outra parte, ó, o atual dirigente da empresa X não conseguiu ser inovador no problema, né? Que é a segunda parte aqui, ó, não conseguiu ser inovador. Então seria isso aqui, ó, seria P e Q. Por que P e Q? Porque esse como também está como se fosse conectivo I. Às vezes a banca Access, principalmente, ela gosta de não usar sempre o I, o O. Você tem que ver o contexto, né? Como também I, né? A conjunção. Então eu posso dividir essa proposição composta P e Q. Aí ele diz, ó, se essa primeira parte for verdadeira, ou seja, se isso aqui, ó, pessoal, for verdadeiro, e a segunda parte, e se o atual dirigente for falso, aí ele fala que a proposição P, que é tudo isso aqui, P maiúsculo, é falso. Na tabela do I da conjunção, V com F dá o quê? Dá F. Lembre que na tabela do I da conjunção só tem um caso que dá verdadeiro, quando é V com V. V com F dá F. Então, realmente é uma posição falsa, a composta. Então, o gabarito estaria certo, né? Então, se você for analisar aqui, a análise que é feita, né, está aqui como correta, né? Você dá aí um print, depois você dá uma estudada e a gente faz toda aqui a análise que foi feita, faz aqui também no PowerPoint, no slide, né, gente? Então, realmente está correto, né? Ó, V com F dá F. Questão 3. Questão da Fundac, né? Uma banca, né? Diz assim, com relação ao valor lógico do conectivo da conjunção, ó, valor lógico da conjunção, né? Conectivo I. E negação, a negação, analisa as proposições abaixo e assinale verdade para verdadeiras ou F para falsas. Vamos lá. 4 é maior que 9, mas não é número par. Esse mais é como se fosse I. Vamos lá. 4 é maior que 9? Isso é falso, né, gente? Isso é falso. I não é número par? O 4 não é número par é o quê? Isso é falso também, né? Ó, 4 é maior que 9 é falso. I não é número par, também é falso. Na tabela do I da conjunção, F com F dá o quê, galera? Dá F. Porque na conjunção só tem um caso que dá V, que é V com V. Quando as duas proposições são verdadeiras. Aí a composta é verdadeira. 6 é número par, verdadeiro. Contudo, ou I, né? 6 é maior que 3, também é verdadeiro. Então, na tabela do I, a conjunção, V com V dá o quê, galera? V. É o caso que dá V, é V com V. 9 é maior que 5. 9 é maior que 5, verdadeiro. Entretanto, I, 5 é um número primo. E 5 é um número primo. É? Primo 5? É.
Lembre, número primo é aquele número que é composto, que é dividido por 1 e por ele mesmo. Mas, e também 9 não é número primo, é não. Porque o 9 ele é divisível por 3. Lembre, então não é primo. Também é verdade. Gente, se tudo é verdade e é a conjunção, porque eu estou falando da conjunção, é verdade. Lembre, o único caso que a conjunção é verdadeira é quando tudo que trouxer ali de informação é verdadeira. Então, a ordem correta do preenchimento dos parênteses de cima para baixo é FVV. Então, seria letra C, né? Aqui eu tenho a resposta, né? Letra C, FVV. Beleza? E aqui com as análises feitas, que nós já fizemos lá no slide anterior. Finalizamos com isso o primeiro conectivo, que foi a conjunção. Forte abraço.